Catedral da Fé. Catedral da Fé. Uma comunidade de famílias. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Eu vou ministrar nesta noite as boas novas da justiça. Aleluia! Então, quando eu disser as boas novas da, vocês vão vir comigo, hein? Justiça, amém? Hoje o tema é as boas novas da? As boas novas da? As boas novas da? Amém? Em primeiro lugar, nós vamos definir, meus queridos irmãos, o que é justiça, o que é justificação. E em segundo lugar, nós vamos responder perguntas como essa: como era a justiça no Antigo Testamento? A justiça no Novo Testamento? E quais os 3 frutos da justiça? Amém? Então vamos lá. Antes de mergulharmos na palavra da justiça, eu gostaria de dar o devido valor a uma parte do tema que se refere boas novas. Repita comigo: boas novas. Eu quero que você entenda, igreja, que o significado da palavra boas novas vai muito além de boas notícias e boas mensagens. Boas novas é uma notícia, igreja, muito maior daquilo que você imagina. É uma notícia tão boa, mas tão boa, que alguns acabam ficando incrédulos diante dela. É uma notícia tão maravilhosa que eu venho trazer para você nesta noite, que às vezes nós nos achamos indignos dela. E a palavra grega para boas novas é evangelho. Repita comigo: evangelho. Irmão Léo, você está dizendo que a palavra evangelho descreve a palavra boas novas? Exatamente, irmão. Exatamente isso, porque as boas novas e o evangelho é a mesma palavra. A palavra boas novas descreve a palavra evangelho. Se nós percorrermos na palavra de Deus em Romanos 1, 16 e 17, você vai ver Paulo dizendo assim: porque não me envergonho do evangelho de Deus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas agora vem o que é tremendo, ele fala assim: nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, irmão, lá você está dizendo que as boas novas é o evangelho, e Paulo está dizendo que o evangelho, neste evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Exatamente isso, meu irmão. Por quê? Vamos ver mais uma pista. Não vou entrar nessa seara do que está acontecendo aos Gálatas, mas Gálatas 1:6, Paulo deixa uma pista de que evangelho ele está falando para nós. Veja, Paulo em Gálatas 1:6, ele está perplexo, ele está abismado, ele está surpreso, e ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Ô irmão Léo, o que você está dizendo com isso? Que as boas novas é o evangelho, e Paulo está dizendo que o evangelho é a graça de Deus para nós. Aleluia! O que eu estou dizendo para você é o que diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu estou dizendo que Paulo está nos informando que através dessas boas novas, que é a graça de Deus, se descobre a justiça de fé em fé. Aleluia! Só para quem está entendendo o que eu estou falando, dê uma rajada de glórias aí. Fala aí, glória a Deus, aleluias! Se a palavra impactar a sua vida, eu gostaria que você glorificasse o nome do Senhor nessa noite.
Então a palavra boas novas refere-se ao Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o favor imerecido de Deus para nós. Logo, as boas novas tem que ser uma ótima notícia, tem que ser muito mais que uma notícia espetacular, porque ela está anunciando a graça de Deus no nascimento, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Igreja, repita comigo nesta noite: a justiça é um dom que provém, que emana exclusivamente da graça de Deus. E é por isso que nesta noite eu vou ministrar o tema para vocês, e eu trago umas boas novas. As boas novas da glória ao nome do Senhor. Aplauda o nome do nosso Deus nessa noite. Ok, irmão Léo, eu entendi que as boas novas é o favor imerecido de Deus, mas o que é justiça? Primeiro ponto, o que é justiça ou justificação? O substantivo da palavra justiça ou justificação é um termo judicial. O que significa isso, irmão Léo? É um termo que remete a um tribunal. E o que significa? Significa que é um termo que nos traz a ideia de absolvição, de absolver, de eximir, de inocentar, de perdoar, de discriminar, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Justificação, minha querida igreja, significa o estado de aceitação permanente. Repita comigo, porque isso é muito importante. O estado de aceitação permanente. E esse estado de aceitação permanente, para o qual se entra pelo instrumento só pela fé. Essa aceitação é um dom. O que é um dom, igreja? É um presente de Deus. Então essa aceitação é um presente de Deus para nós. Olha que lindo. E o instrumento para receber esse presente de Deus é a fé no sacrifício de Jesus. Quem aqui tem fé no sacrifício de Jesus? Aleluia! Ah, irmão Léo, eu ainda não estou entendendo. Me explique isso direito. O que é justiça? Meu querido irmão, preste bastante atenção agora, porque essa palavra vai causar uma revolução dentro da tua alma, dentro da tua mente, e você só vai sair daqui como você entrou, se você quiser. O que é justificação? Justiça ou justificação é um ato de Deus, onde Deus declara justo diante do seu tribunal todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Porque Deus imputou, colocou na minha conta, melhor, Deus colocou na conta do seu Filho Jesus todos os nossos pecados. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, quitando assim a nossa dívida, pagando a nossa dívida, remindo-nos com seu precioso sangue, e toda a justiça de Deus foi imputada em nós, creditada na nossa conta. Aleluia. Eu não estou entendendo. Se você não está glorificando a Deus, é porque você não está entendendo. Todo o seu pecado, toda a tua ofensa foi depositada na conta de Jesus, e a justiça, e a graça, e todas as bênçãos dele e do Pai foram depositadas na sua conta. Aleluia! Aplauda a grandeza do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Irmão Léo, mas como é que isso funciona? Eu vou mostrar para vocês. A palavra justiça, igreja, o termo, ele é um termo forense, e ele remete a um tribunal. Quem já viu um tribunal na televisão, algum seriado, já viram? Um tribunal? E como é que funciona? Tem
lá o réu, que no nosso caso é o pecador que está perante Deus. O justo juiz é o nosso Deus Altíssimo, mas ao invés de nós recebermos sentença condenatória, condenação, você recebe sentença de perdão e absolvição. Eu acho que eles não entenderam. Eu vou falar para vocês como é que funciona, olha só. Imagine num tribunal, nós estamos num tribunal agora, hein? Quem que é o réu, igreja? Quem que é o réu, igreja? O pecador. Todos nós estávamos lá. O réu é aquele que transgrediu a lei. E quem é o promotor de acusação? Exatamente. A tipologia da palavra Satanás significa acusador, você sabia? Então, ele nos acusa porque ele quer que nós todos sejamos condenados ao inferno junto com ele. A luta aqui é pela sua alma. A condenação que você está sendo absolvido é justamente para você não ser condenado ao inferno. Você está entendendo, igreja? O justo juiz, quem é? Nosso Deus, nosso Pai. E o advogado fiel? Quem é o nosso advogado fiel, igreja? Quem é o nosso advogado fiel, igreja? Jesus, aleluias. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. E como que acontece isso? Eu vou explicar. Imagine o seguinte: quem dá a primeira palavra neste tribunal é Satanás, porque ele é o nosso acusador. Então ele abre a lei, os 10 mandamentos, e diz assim: excelência, meritíssimo, segundo as tuas leis, o réu, quem está sentadinho no réu, sou eu e você, queridos. O réu é digno de morte, ele tem que morrer. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a lei. Transgrediu a lei é o ministério da morte e da condenação. E aí o pai diz assim: Deus, a lei é clara e a lei é fria, por isso que foi escrito em pedras. A lei é fria, então ele tem que ser condenado à morte e à condenação. Mas então, aquele lugar, aquele tribunal, imagine aqui comigo, igreja, eu quero que vocês tenham a mente aqui comigo. Imagine que aquele lugar começa a se encher de uma glória tremenda, e começa a vir um clarão sobre aquele lugar, e todo mundo começa a sentir o peso da glória daquele lugar, uma glória tremenda, e começa a se cumprir o que diz em 1 João 2,1: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí, ouve-se um som, porque um menino vos nasceu. Aí o diabo fica procurando: da onde vem esse som? Onde vem esse som? E do outro lado: e um filho se vos deu. Ah, eu vou matar. Onde ele está? E o principado está sobre os teus ombros. E o diabo já está possesso. E ele fala assim: e o seu nome será. Agora imagina, igreja, a cada passo que ele dava: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ah não, igreja, você não está entendendo. Você não está entendendo. Comece a glorificar o nome do Senhor aqui. Comece a glorificar, porque o Senhor está entrando neste tribunal. Aleluia. Dá uma olhada, a presença do Senhor está naquele tribunal, e os anjos começam a gritar e a cantar: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Bíblia fala: subleanda, labassuda, canta, labassuda, acha, labassuda, anda. Aleluia, 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 aleluia.
Glorifica o nome do Senhor. Glorifica. Não se canse de adorá-lo. Não se canse de adorá-lo. Glorifica o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Vou te dar um minuto para você glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Santo é seu nome. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não acabou ainda não. Olha só o que acontece nesse tribunal. O diabo dá uma gargalhada e fala: como que você vai salvar o réu dessa situação agora? Não há possibilidade. A lei é clara. Ele transgrediu a lei. A igreja transgrediu a lei. O irmão José, a irmã Maria, o irmão Léo transgrediu a lei. Não há como você salvá-los. E aí ele diz assim: como um som de muitas águas, eu protesto. Ele fala: não há possibilidade. Ele diz de novo: eu protesto. Jesus está protestando a teu favor. Escuta o que eu estou dizendo nessa noite para você. Satanás fala assim: você não pode protestar. Baseado no que você vai protestar? E ele diz: eu protesto baseado em Apocalipse 13:8, parte B. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, o pecado pode até ser mais antigo do que você, mas a justiça é muito mais antiga do que o pecado. Aleluia, aleluia. Antes de você pecar, meu querido, Deus já havia provido o Cordeiro Santo. A provisão da justiça foi feita muito antes da queda do homem. Jesus foi condenado no meu e no seu lugar. E diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê aqui, dá uma rajada de glória aí. Começa a glorificar o nome daquele que tomou o teu lugar. Começa a glorificar o nome dele. Aleluia, aleluia. Então, o que acontece? Automaticamente as suas correntes são quebradas. Automaticamente as suas correntes são quebradas. E Jesus é levado no nosso lugar. E no nosso lugar Ele vai, e a palavra de Deus diz: mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Jesus morreu como um escravo para que hoje você pudesse ser livre. Aleluia, aleluia. Agora vem a melhor parte. Jesus foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Você estava lá no réu. Agora você não tem mais cadeias. Você está solto, não tem mais aguilhões. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: você olha lá e o diabo está descabelando. O diabo está descabelando, está possesso de raiva. E ele começa a mudar aqui a lei, e começa a tentar olhar a lei. E olha para nós, e olha para você, e começa a olhar na lei. E bate na mão, bate assim, e bate e fica nervoso. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, igreja? Porque agora o diabo não pode mais te acusar. Não há mais acusação. Jesus morreu e levou a nossa condenação no nosso lugar. E agora se cumpre a palavra que diz em Romanos 8: portanto, amanhã não, portanto, na semana que vem não, portanto, no mês que vem não, portanto, no semestre que vem não, portanto, no ano que vem não, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aplauda a grandeza do nosso Deus neste momento. Glorifica a Deus, aleluia. Só
quem está em Cristo Jesus começa a glorificar aí, igreja. Só quem está em Cristo Jesus. Quem não tiver pode ficar quietinho, mas quem está em Cristo Jesus começa a glorificar o nome dele aí. Aleluia! Santo é seu nome. Agora que nós já definimos o que é justiça, podemos seguir para o segundo ponto, amém? O segundo ponto: como era a justiça no Antigo Testamento? Como era a justiça no Antigo Testamento? A justiça no Antigo Testamento, igreja, era executada, era realizada, era praticada através dos sacrifícios de animais. Repita comigo para que fique gravado na sua mente: através dos sacrifícios de animais. Olha que interessante, eu não vou ler agora, mas Gênesis 3 e capítulo 21, você lê em casa, melhor, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Depois da queda do homem no jardim do Éden, o Senhor Deus sacrificou um animal para fazer roupas de pele para Adão e Eva. Em Levíticos 1, você lê em casa, Deus também deu instruções especiais a Moisés de como ele deveria oferecer diferentes tipos de sacrifício de animais para o Senhor. Mas por quê? Por que, irmão Léo, desses sacrifícios de animais? Esses sacrifícios, Igreja Santa, ajudavam o povo de Deus, os israelitas, a entender que eles precisavam confiar no sacrifício para receber justificação. Hebreus 10 nos mostra também, nos revela que todos os sacrifícios de animais eram sombra dos bens futuros. Sombra dos bens futuros. Repita comigo, igreja. Eu faço isso para que vocês gravem: os sacrifícios de animais tinham apenas um propósito temporário, curto e momentâneo. Mas, irmão Léo, por que era provisório? Por que era passageiro? Por que era transitório os sacrifícios de animais? Era provisório, porque os sacrifícios de animais apenas cobriam os pecados, mas não podiam removê-los completamente. Porque os sacrifícios de animais eram uma sombra, era uma representação, apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aleluia! Vou te dar uma ilustração. Veja isso. Esse aqui é o cordeirinho, tá? Um cordeiro. O pecador trazia um cordeiro perante o sacerdote. E o sacerdote, que representava a lei, analisava o cordeiro. E ele olhava o cordeiro para ver se o cordeiro não tinha nenhum defeito. A lei olhava e a lei aprovava se aquele cordeiro estava de acordo. Então, o cordeiro era aprovado pela lei. E nesse instante, então, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. Toda a ofensa, todo o pecado passavam para o cordeiro. E a justiça do cordeiro, a graça e todas as bênçãos que estavam refletindo no cordeiro, passavam para o pecador. E o cordeiro era emulado. E você era justificado. Você está entendendo, igreja? Os sacrifícios de animais encobriam o pecador até o próximo pecado. Era como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Era como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Mas, irmão Léo, eu não estou vendo, mas está lá. Irmão Léo, eu não estou vendo isso não, mas está cheirando mal. Por quê? Porque está lá. Você está entendendo, igreja?
Por isso que Hebreus 10:4 diz o seguinte: pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Mas em Hebreus 10:9 e 10 nos apresenta Jesus como o verdadeiro cordeiro que tira, que remove o pecado do mundo. E diz assim: aqui estou, vim para fazer a vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão Léo, qual a diferença então entre a justiça no Antigo e no Novo Testamento? Irmão, no Antigo Testamento a justiça era temporária, não era perpétua, não se mantinha, não se permanecia, não se pendurava, não se sustentava. E dia após dia, repetidamente, todo sacerdote oferecia os mesmos sacrifícios que nunca puderam remover os pecados. Mas o Novo Testamento, igreja, igreja, mas no Novo Testamento, quando Jesus acabou de oferecer em sacrifício vivo para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou diante da direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Aleluia, aleluia. Porque por meio de um único sacrifício, igreja, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem for aperfeiçoado pela justiça, glorifica o nome do Senhor aí. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Quem foi aperfeiçoado pela justiça, aleluia. Uma vez que nós entendemos como era a justiça no Antigo Testamento, vamos ao nosso terceiro ponto. Terceiro ponto: como é a justiça no Novo Testamento? Nós já aprendemos o que era justiça, amém? Nós aprendemos aqui que a justiça no Antigo Testamento era através de sacrifícios de animais e que era uma coisa temporária. No Novo Testamento é algo maravilhoso, e eu vou testar você. Vamos lá, diga: não é provisório, não é temporário, é para sempre. É para sempre. É para sempre. Aleluia. Hebreus 10, 16, 18 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei em seu coração e os escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aleluia! Diga: é para sempre. É para sempre. No Novo Testamento, igreja, você tem segurança. Olha, eu não entendo vocês, porque era para você estar dando um pulo desse tamanho, porque Jesus levou no nosso lugar todo o nosso pecado, as nossas dívidas, e eu estou dizendo que nunca mais você vai ser julgado pela mesma coisa, pelo mesmo pecado. E eu vejo gente assim, ó, era para você estar glorificando o nome do Senhor aí onde você está. Era para você abrir a sua boca e glorificar para todo o inferno ver que você não é mais condenado. E qual a segurança que eu tenho no Novo Testamento? A justificação, meus queridos irmãos, é um ato e não um processo. A justificação é um ato e não um processo. E por ser um ato, é um ato único que não pode se repetir. Só quem está ligado já vai começar a glorificar o nome do Senhor aí. Quem está ligado aqui, ó,
já entendeu o que eu vou falar agora para vocês. Olha só, existe um termo jurídico também. Alguns advogados aqui, como a pastora Silmara, vai compreender um pouco melhor. Um chamado, aí a pastora Damares também, muito bem lembrado, o princípio da dupla jeopardia. Este princípio é também conhecido como proibição de bis in idem. Eu preciso decorar isso? Não, fiquem tranquilos, eu vou explicar isso para você. Bis in idem, bis no latim significa duas vezes. Quem já comeu aquele chocolatinho? Aquele chocolatinho viciante, meu Deus do céu. Bis em latim significa duas. Bis in idem ou bis is idem significa duas vezes pela mesma razão. Repita comigo: duas vezes pela mesma. Agora, olha, agora é para você dar um glória bem forte, hein? Existe uma lei chamada no bis is idem. No bis is idem quer dizer proibido condenar duas vezes pela mesma razão. Aleluia! O que isso quer dizer, irmão Léo? Isso quer dizer que não se deve punir duplamente pelo mesmo crime. Quero dizer que agora, no Novo Testamento, você não pode ser mais condenado pelos pecados que já foram imputados em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A justiça foi feita e nunca mais seremos julgados pelo mesmo crime. Ou seja, uma vez justificados, somos justos para todos sempre. Jesus na cruz do Calvário pagou o meu e o seu pecado, e Ele disse na cruz do Calvário: tetelestai, e quer dizer, está pago, está feito, está cumprido, está concluído. Aleluia! Bíblia fala suble anda labassude canta lá. Oh labassuble anda calabassude anda caixa labassude canta. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim também Davi declara em Romanos 4, 6 e 7, diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Igreja, a salvação é a justiça de Deus imputada no pecador. A salvação é a justiça de Deus imputada em nós. Aplauda e glorifica o nome de Jesus, porque foi exclusivamente pela performance de Jesus. Quem aqui é justificado? Quem aqui é justificado? Quem aqui é justificado? Quem aqui é a justiça de Deus? Aleluia! Aleluia, aleluia! O tema que eu estou ministrando nessa noite, qual que é? As boas novas da? As boas novas da? As boas novas da? Aleluia! Então, nós falamos até aqui. Primeiro ponto, o que é justiça, o que é justificação. Segundo ponto, como era a justiça no Antigo Testamento. Terceiro ponto, como é a justiça no Novo Testamento. E agora nós vamos para o quarto e último ponto. Se prepara, irmão. Aperta os cintos aí, porque vem coisa boa para você. Porque nós vamos falar neste momento sobre os 3 frutos da justificação. Meu irmão, eu quero que você entenda muito bem isso, porque quando nós fomos arrebatados na glória, ou se você for um pouquinho antes, eu não sei, mas quando você chegar lá, você vai entender a grandeza da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, e você vai entender plenamente o que é o fruto da justiça, porque você vai ficar eternamente, 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 eternidade, 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 conhecendo os frutos da justiça. Meu Deus.
mas como o nosso tempo é curto, eu vou te apresentar apenas 3. Mas esses 3, irmãos, é para você sair da cadeira e aplaudir o nome do Senhor. Presta bastante atenção. Os 3 frutos da justificação. Em Lucas 15:11 nós vamos entender uma história que Jesus está contando para judeus. Jesus está contando a história de um filho que era pródigo. Um filho que era... E por que você está dizendo isso, Léo? Um filho que era pródigo e não o filho pródigo? Porque pródigo, igreja, significa aquele que esbanja, aquele que gasta mais do que possui ou necessita, praticamente um gastador, um esbanjador. Então, Jesus apresenta o filho novo daquele homem como o filho gastador, o filho que esbanja demais, o filho que é um perdulário. Então Jesus diz assim, que o filho mais novo, o filho que era pródigo, pediu a sua parte na herança. Note que Jesus está falando para judeu. E essa parábola contada para judeu causa um certo espanto, porque isso é uma ofensa muito grave. Os judeus ficam, mas como? Ele pediu a herança, ainda o pai estando vivo? Isso era um horror para um judeu. E Jesus diz assim, e ele pediu a herança, porque o filho não se portava com o pai. Ele queria as bênçãos do pai, mas não queria o pai. Ele queria a herança do pai, mas não queria um relacionamento com o pai. Para o filho pródigo, o filho gastador, seu pai já estava morto, mesmo estando vivo. Mas o pai, mesmo ofendido, dá àquele esbanjador sua parte da herança. E a história nos diz que o filho pródigo partiu para uma terra muito distante. E nessa terra ele desperdiçou todos os seus bens e todos os seus haveres. E a palavra de Deus é tão tremenda que ela é detalhista. E ela fala assim, de forma dissoluta. E vocês sabem o que quer dizer de forma dissoluta, igreja? De forma dissoluta é uma maneira depravada, uma maneira devassa, uma maneira pervertida, uma maneira desregrada, impura, que tem uma certa libertinagem. E ele gastou tudo o que ele tinha naquela terra. E quando ele estava sem dinheiro, o que aconteceu? Veio uma grande fome sobre aquele lugar. E o filho pródigo começou a padecer necessidade. Então ele conseguiu com muita dificuldade um trabalho. E era um trabalho muito sujo, um trabalho fétido, um trabalho fedorento. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi apacentar. Diga, apacentar. Administrar. Chefiar. Liderar porcos. O que eu quero te dizer nessa noite, que aquele que abandona, aquele que sai da casa do pai, se torna pastor de porco. Aquele que sai da casa do pai se torna líder de porco, administrador de porco. Porque pastorear, porque está dizendo aqui que é apacentar, quer dizer pastorear. E note uma curiosidade, que o porco, a figura do porco e do javali, nas 3 principais religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles consideram um símbolo negativo. É frequentemente associado à ferocidade, à força cega, selvagem, à crueldade, à luxúria, à gula, e também é relacionado com demônios. E ele está ali, naquele lugar sujo. Ele estava na casa do pai e está ali administrando porcos, ali misturado com toda aquela sujeira, cheirando mal. E naquele momento ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha o nível que ele chegou. E ele desejava comer aquelas bolotas,
mas ninguém lhe dava nada. Então, isso é muito lindo, porque ele se arrepende. Ele diz assim: quantos empregados, quantos jornaleiros, quantos escravos do meu pai estão lá com abundância de pão, e eu estou aqui querendo comer bolota dos porcos. Eu vou me levantar. Mãe, olha, imagina a roupa suja. Ele levanta e fala: eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou dizer para ele assim: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Torne-me um dos teus jornaleiros, torne-me um dos teus servos. E ele toma a decisão, o arrependimento vem através do Espírito Santo, ele vai. E ele começa a ir. Bispo, eu vou precisar da tua ajuda. É o pai. É o pai. Fica aí, pai. E a palavra de Deus diz que o filho vem bem distante, e o pai avista ele bem longe. E o pai faz o quê? O que o pai faz? Corre, pai. Corre, pai. Corre, pai. Corre, pai. Corre. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Quão impressionante! Glória a Deus! Quão impressionante! Fica aqui, bispo! Quão impressionante! Quão impressionante! Infinito e ousado é o amor de Deus! Aleluias! Vem aqui, bispo, por favor. E ele se ajoelha diante do pai e fala: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai faz o quê? Levanta ele e faz o quê? Traz roupa para ele, traz roupa nova. Vai lá, bispo, obrigado. Um aplauso pela vida do bispo, amém. Aleluia! Olha o que acontece, igreja. O pai interrompe o filho, levanta e fala para os seus servos assim: olha só, traz. O pai manda fazer o quê? Troca as roupas dele, troca as roupas dele, troca as roupas dela, troca as roupas dele, troca as roupas dela. Aleluia! E o primeiro fruto da justificação dentro dessa história eu vou mostrar para vocês e vou apresentar. Diga comigo, igreja: paz com Deus. Mais uma vez, paz com Deus. O que isso significa, irmão Léo? Significa que trocar as vestes é um símbolo de justificação. Jesus trocou as suas vestes de pecado por uma veste de justiça. Isaías 61:10 diz assim: tem grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Aleluia! Aplauda a grandeza do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus. O Pai restituiu ao Filho a posição privilegiada que ele tinha perdido. Igreja Santa, Jesus vestiu-se da veste do pecado, para que nós pudéssemos nos vestir do seu manto de justiça. Nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo, e a sua justiça foi imputada em nós. Por isso diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Vamos fazer algo profético aqui. Estou sentindo do Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus.
Mais uma vez, eu sou a justiça de Deus. Mais uma vez para o inferno ouvir: eu sou a justiça de Deus. Aplauda a grandeza do nosso Deus. Ele reina, aleluia. O segundo fruto da justificação, da justiça, repita comigo, igreja: autoridade. 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 Irmãos, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Levanta por favor, igreja querida. Se vista aí, se vista. Olha só, eu estou vendo aqui, ó, a igreja sendo revestida do manto da justiça. Se vista, se vista. Só quem crê, quem não crê pode ficar paradinho. Vista-se do manto da justiça. Vista-se do manto da justiça. Grupo de louvor, pode subir. Vista-se do manto da justiça. Este é o primeiro fruto da justificação. Você tem paz com Deus. Paz com Deus. Agora estica a sua mão. Fica assim, ó, com a mão para o alto, porque vem dele, não vem de mim não. Mão para o alto aqui assim, ó. Isso, é uma mão só. Isso, mão direita. Estica essa mão. Segundo fruto da justificação, diga comigo: a autoridade. O pai, quando ele está ali, vamos lá, o pai quando está aqui falando com o filho, ele diz assim: tragam roupa, tragam uma nova veste para ele de justiça. Mas não para por aí, ele diz também: traz um anel, traz um anel, traz um anel, traz uma aliança. Imagina agora, Jesus colocando uma aliança dentro na sua mão direita. Começa a ver, Deus colocando uma aliança na sua mão direita. Começa a ver, este anel que o Senhor está colocando aí é um anel de autoridade. Irmão Léo, qual o significado do anel? Agora vocês vão entender o que eu estou falando para você. O anel, querida igreja, além de ser um símbolo de aliança eterna entre você e Deus, porque essa aliança foi feita entre Jesus e Deus. Jesus como representante legal de todos os homens, e também representante legal da divindade. Então essa aliança é infalível, inquebrável. Então é um símbolo de aliança, mas também um símbolo de autoridade. O anel, querida igreja, é um símbolo de autoridade, porque o anel tinha um timbre, um símbolo da família, e tantos reis, não sei se você está entendendo, aleluia, tinha um símbolo, um timbre da família no seu anel, e tantos reis, como os grandes comerciantes, assinavam seus documentos, carimbando com seu anel. Autoridade, igreja, a justiça nos trouxe aos filhos e filhas toda a autoridade do Pai. O anel estava declarando perdão ao filho, dizendo: filhos e filhas, vocês são gerentes do meu negócio. Quem aí é gerente do negócio de Deus? Vai, começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Os filhos de Deus têm autoridade, igreja, para administrar novamente a propriedade do Pai. Aleluia, aleluia. Só quem foi justificado, só quem tem autoridade, dá um glória ao Senhor. Aleluia. Terceiro e último fruto da justiça, diga: acesso. Mais forte, igreja: acesso à graça de Deus. O Pai mandou trocar as vestes do Filho. O Pai mandou colocar um anel nos seus dedos, não é verdade? E agora as alparcas nos seus pés. Começa a colocar a sandália nos seus pés agora. Começa onde você está aí, caminhar. Enquanto eu falo caminha. Aqui ó, caminha. Enquanto eu falo caminha. Aí, o que isso significa, irmão Léo? O que significa as sandálias dos pés? Continua caminhando, igreja. Isso é profético. Note que no verso 21, quando o filho estava ali querendo comer as bolotas,
que os porcos comiam, ele disse assim: eu vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele diz assim: torne-me, ele iria falar isso, torne-me um dos seus empregados, torne-me um dos seus jornaleiros. Ele ia dizer isso, mas o pai interrompe ele. Por que o pai interrompe e fala assim: traz a sandália, põe no pé dele? Sabe por quê, igreja? Porque o filho iria pedir para ser um escravo, mas foi interrompido pelo pai, porque o pai não queria mais um servo, o pai não queria mais um escravo, o pai não queria mais um jornaleiro, o pai queria o seu filho de volta. Continua aí, igreja, continua aí. E como é que você sabe disso, irmão Léo? Agora é para você pular nessa cadeira aí. E como é que você sabe disso, irmão Léo? Eu sei disso, porque os escravos, os servos, andavam descalços, eles não tinham a sandália nos pés, mas somente os filhos e filhas, somente as pessoas livres usavam sandálias nos pés. Aleluia, aleluia. O pai devolveu a liberdade para o filho. Não era mais um escravo, ele tinha acesso à propriedade do pai. Quem tem acesso à propriedade do pai, começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Você já não é mais um escravo, mas você tem acesso à graça de Deus. Um porto seguro, onde você tem paz em relação ao passado e acesso contínuo à graça no presente e no futuro. O pai restaurou o direito dos filhos de entrarem e saírem quando quisessem, porque a propriedade é sua, igreja. Aleluia. Hoje você pode entrar pelos santos dos santos, você pode entrar com ousadia na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pela sandália do Evangelho da Paz. Hoje você pode entrar, hoje você pode falar com Deus, igreja, qualquer hora, onde você estiver. Não precisa marcar hora, não precisa marcar audiência, não tem secretária, e sobre qualquer circunstância, você tem livre acesso à sala do trono. Aleluia, aleluia. Isto é justificação, igreja, isso é justiça. Agora que você entendeu, você tem paz com Deus, você tem o anel, aliança eterna com o Pai, você tem autoridade, e você também pode entrar, você tem acesso à graça a hora que você quiser. Deus imputou em Jesus toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, e atribuiu, inseriu em você, inseriu em nós, creditou na nossa conta todo o saldo positivo. Jesus pagou, igreja, muito mais do que você pode pecar. Aleluia. Então por isso eu encerro nesta noite com um versículo chave que me foi confiado, dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé, igreja, e é por isso que somos livres. Repita comigo, igreja: eu sou livre. Eu sou livre. Agora, para terminar, eu sou livre. Nada
Catedral da Fé, uma comunidade de famílias, lugar de gente feliz. Gente feliz.